Bom, eu sou o filho caçula de uma família de 5 irmãos. A diferença minha para o meu irmão mais velho são 9 anos, meu segundo irmão são 8. Então eles já estavam treinando na academia do Carson na década de 70 e eu ia lá com eles brincar, ficava lá assistindo o treino, brincando no tatame, perturbando todo mundo, com uns 10 anos de idade. E com uns 10, pouquinho depois, quase 11 anos assim, eu comecei a treinar. E não parei mais, né? Quer dizer, eu treinava, na verdade eu era surfista, né? Comecei a surfar antes de treinar, também por influência da minha família, dos meus irmãos. E o jiu-jitsu era mais uma brincadeira, né? Eu gostava mesmo era de surfar. E eu ia treinar quando não tinha onda. E com o tempo isso foi mudando, né? Fui me apegando mais ao jiu-jitsu até que eu transformei o jiu-jitsu no meu esporte e o surf no meu hobby. Então, tô aí até hoje. Você começou a treinar no Carson com quem? Quem foi seu primeiro professor quando você era Tive criança? aula com o Mário, professor Mário. Tinha um outro professor que eu esqueci o nome agora, que era um professor que dava aula para as crianças. E tive aula aprendi muito com os atletas, né? Assim, treinando muito, né? A partir dos 15, 16 anos eu comecei a treinar mais com o pessoal mais velho. Então, pô, meus professores foram o Carson sempre, é lógico, sempre me ensinando. Tive muitas aulas com o Carson, mas aprendi muito com o pessoal que meus parceiros de geração, né, que eram Marcel Duque Estrada, Ricardo Jucá, Braulio Carsalade, Ricardo Della Riva, Ricardo Libório. Quer dizer, o Libório ainda veio depois um pouquinho, né? Mas da minha época assim, era mais o Marcel, o Ricardo Jucá. E o pessoal mais adiantado que eu treinava assim, que me ensinava mais, era o Peixotinho, Pinduca, Rosenthal, Cássio Cardoso, né? Às vezes o pessoal não escuta muito falar dessa geração que foi antes da minha no Carson, mas eles com certeza foram os caras que pavimentaram toda essa estrada aí que a gente está, né? Porque os alunos do Carson mais antigos, os alunos do Hollis mais antigos, os alunos do Hélio mais antigo, né? Os alunos que realmente primeira geração ali que, tirando os Grace, a primeira geração de alunos que realmente, quer dizer, não é nem a primeira, né? Porque teve João Alberto e aquela turma toda lá bem no passado, que já é de outra geração, né? Mas falando da década de 70, que eu tive contato, essa geração realmente foi uma geração que ensinou muito, né? Foi uma transição no jiu-jitsu, trazendo o jiu-jitsu para o jiu-jitsu mais moderno, né? Foi nessa geração antes da minha que começou a se fazer triângulo e armlock na guarda, né? Então, antes disso não tinha armlock na guarda. E aí tinha um cara na academia, um dos meus professores, o Peixotinho, que era craque em armlock na guarda. Foi ele que me ensinou, era faixa azul, treinava muito com ele. E um belo dia eu peguei ele no canto e falei, Peixotinho, hoje tu vai me ensinar armlock na guarda. Ele me ensinou e de lá em diante eu fui tentando aprimorar e aí criei minha própria forma de fazer o armlock, né? Cada um desenvolve sua própria variação em método, etc, né? E eu comecei a fazer o meu próprio, mas aprendendo com o Peixotinho. Competidor de jiu-jitsu eu fui muito... Puxei pra guarda até a faixa preta poucas vezes, né? Você conta numa mão aí, às vezes que eu puxei pra guarda em luta. Geralmente era derrubar e passar. Era isso o jogo, entendeu? Fazia muita guarda no treino, fazia muita guarda, mas o meu estilo de luta era mais agressivo, né? Eu acho que até por isso que eu tive um certo sucesso no Vale Tudo, né? Porque eu era partir para cima, era bastante agressivo na luta, era derrubar, passar por cima e passar a guarda e amassar, um jogo bastante competitivo, né? Olha, de kimono, cara, lutei... Você lembra, assim, de maneira de kimono? Cara, lutei com caras muito bons, lutei com o Fábio, lutei com o Jean-Jacques, lutei com o Traven, no Castelo Branco, lutei com o Dedé na faixa roxa, lutamos no absoluto, o Dedé é bem mais leve que eu. Lutei com
Lutei com quem mais? Lutei com o Jorge Pereira no absoluto, em 90, um dos meus primeiros campeonatos. Se não foi meu primeiro, um dos primeiros campeonatos meus de faixa preta. O que mais? Lutei com muita gente, cara. O pessoal já parou também, muita gente parou. Os que continuaram foram esses, né? Fábio, Traven, Castelo. Fiz uma luta com o Castelo em 94, fui considerado uma das melhores da competição, do primeiro brasileiro que foi na Axe. Foi uma luta duríssima. Castelo estava numa forma mais pesada, foi na categoria mais acima da minha. Castelo estava numa forma duríssima, começou quase me arremessando fora do ringue. Aí depois puxou para a guarda, tentou uma chave de braço que ele pegou muita gente, né? O Castelo ele finalizou, a Mauri finalizou, o Fábio Gurgel, então ele já tinha. Só que o golpe que ele fazia era um golpe que eu gostava muito de fazer. Então eu consegui sair, fui para cima, foi uma luta muito dura, eu acabei levando um pouco de vantagem, vencer a luta, mas foi uma luta duríssima, foi uma luta muito boa. Foi eleita aí na época. Se eu não me engano, foi essa e a do Royler, uma do Royler que ele fez com algum peso leve lá. Foram 2 lutas do campeonato, foram eleitas as melhores. Eu nunca planejei. O Carson gostava muito de a gente lá no Carson, a gente já fazia de brincadeira taparia. Tinha um dia que a gente pegava lá um treino, tirava o kimono e o pau cantava de tapa. Tapa na cara, chute na perna, porrada comia sem soco, não tinha luva. E a gente fazia isso por diversão, acostumado já. O pessoal da geração mais antiga era muito casca grossa, Peixotinho, Pinduca, os caras já casca grossa. Então a gente convivia com isso, via e ia aprendendo e ia fazendo, entendeu? Hoje em dia a gente eu já não apoio mais muito isso, porque um tapa no ouvido pode perfurar um tímpano, entendeu? Então não é uma coisa muito inteligente. Mas na época era aquela casca grossice toda, né? Mas eu nunca tive pretensão de ser lutador profissional. Na verdade, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu para pagar minha universidade, né, pagar meus estudos. E acabei meus estudos e não consegui mais largar o jiu-jitsu. Essa é a minha história. Você é formado em quê? Sou formado em economia. Cara, entrei no Vale Tudo para defender o jiu-jitsu. Foi isso. O desafio que teve. Não, foi o desafio. Você falou, pô, vai ter um desafio jiu-jitsu contra luta livre. O Valide lançou um desafio na época, né? O Valide com aquela boca enorme dele, falando mais do que devia, lançou um desafio. E o pessoal da luta livre invadiu, a gente já sabia disso. Na quinta-feira, a gente já sabia que os caras iam no campeonato aceitar o desafio e invadir o campeonato. E naquela mesma noite eu falei pro Carson que eu estava disposto a lutar. Né? Parece que tem alguns deles querendo lutar. Eu falei, Carson, se for para defender o jiu-jitsu, eu luto. Né? Eu aceito o desafio. E aí naquela noite eu saí com o Marcelo para jantar, o Marcelo Bering, que era um grande amigo meu. Falei pro Marcelo, e o Marcelo já era mais antigo que eu, já tinha feito um Vale Tudo com quem que lutou, rapaz? Quando o Marco Ruas lutou com o Pinduca. Bom, ele já tinha lutado, era mais experiente, faixa preta há mais tempo, ficou muito orgulhoso. E aí acabou se empolgando com a ideia, também quis lutar. Aí ele trouxe o Fábio Gurgel, que ele era mais ligado, era muito amigo do Fábio Gurgel também, trouxe o Fábio Gurgel e a gente fez uma equipe. O Cássio montou uma equipe que treinava para lutar. Eu, Marcelo, Fábio, a Mauri e Valídio. Tinha um a mais nessa equipe, né? Dos adversários eram o Marco Ruas, o Hugo, o Denilson e o Marcelo Mendes, e o Eugênio. Tinham 5-5, mais ou menos. Só que o Marco Ruas declinou da ideia. Ele, na verdade, acho que não tinha esse envolvimento todo com a luta livre para defender a luta livre e saiu fora. Entre os defensores do jiu-jitsu e da luta livre. Agora o combate vai reunir Murilo Bustamante. Murilo Bustamante, 83 quilos, faixa preta em jiu-jitsu. Contra Marcelo Mendes, 85 quilos. É um campeão 2 vezes no Rio de Janeiro de luta livre e luta romana. E aí ficamos 5, e aí acabou posteriormente, o Amaury teve uma hepatite, teve um problema, teve que parar de treinar e tudo, e o Marcelo teve uma infecção no cotovelo, que ficou com o cotovelo, teve que fazer uma cirurgia, microcirurgia para limpar, teve muito pus, né? Ficou muito inflamado, não podia nem treinar. E aí ficou eu, o Valide e o Fábio. E acabou até sobrando o Hugo, né? Que acabou não lutando com ninguém.
E foi isso. Minha decisão foi eu ter com o Marcelo Mendes. O de preto é o do jiu-jitsu. Exatamente. O vermelho é da luta livre. Exatamente. Marcelo Mendes é o que faz a luta livre. Marcelo Mendes. Calção vermelho. Calção vermelho, né? E joelheira, como dizia. E o Murilo Bustamante é o faixa preta que faz o jiu-jitsu. Existe mesmo. Exatamente. Tá indo bem até agora Marcelo Mendes, procurando dominar o adversário. Mas há sempre um instante, aquilo que a gente falou do jiu-jitsu. É a arte de de ceder para, de repente, ganhar. Conseguindo se esquivar, todos os dois. E aí vai outra vez o ataque de Murilo Bustamante sobre Marcelo Mendes. E ainda na sua queda houve um golpe de calcanhar no rosto do adversário. Está fora do ringue. O árbitro está verificando as condições de Marcelo Mendes. Abriu contagem. Olha aí, abriu a contagem. Ele não vai suportar, segundo tudo indica, não vai suportar para retornar ao tablado. Continua caído lá no solo, sem condições e terminou. Nocaute de Marcelo Mendes, vitória de Murilo Bustamante. A minha decisão foi puramente para defender o jiu-jitsu, não tinha dinheiro envolvido, não tinha nada, a gente ia lutar na academia. Por acaso conseguiu-se organizar um evento que foi no Grajaú Tênis Clube e acabou passando na Rede Globo. Conseguiu passar na Rede Globo isso, foi um boom, né, no jiu-jitsu nessa época, as academias lotaram, né, o jiu-jitsu estava meio assim estagnado nessa época e o pessoal da luta livre crescendo. E depois desse evento que passou na Rede Globo, realmente, o jiu-jitsu deu uma explodida boa. A partir daí você pegou gosto pelo Vale Tudo? Não, e aí foi isso. Aconteceu que eu lutei para defender o jiu-jitsu e depois voltei para a minha vida normal de professor, de competidor de jiu-jitsu. Né? Aí lá fora, isso foi em 91, lá fora surgiu o UFC, 93, e se eu não me engano em 94 começou o Pride no Japão. E aí Vale Tudo realmente tinha um mercado, passou a ter um mercado mais promissor, né, que pagava melhor, que tinha realmente mais visibilidade fora do país. E em 96 eu recebi um convite para um evento aqui, a IVC, se eu não me engano, IFC, como era o nome, né, rapaz? Nem me lembro mais, tanto tempo. Que foi no Metropolitan, antigo Metropolitan, onde é o Citibank Hall, lá na Barra, na Ayrton Senna, aquele shopping lá. E eu lutei contra o Joe Charles na época, fiz uma luta, venci. E, se eu não me engano, não, minto, em 95 eu estava treinando para lutar com o Hugo, agora eu lembrei. Em 95, o filho do Chico Recarei, que tinha aqui o Scala, queria fazer um evento, uma luta entre eu e o Hugo, né? E acabou que não saiu esse evento, eu treinei bastante, até não lutei o Campeonato Brasileiro de 95, porque eu fiquei treinando sem kimono para fazer esse desafio, e acabou que o evento não saiu, o cara desistiu de organizar, e eu recebi um convite para ir para o Japão fazer uma luta, primeiro evento que ia um pessoal brasileiro, o João Alberto Barreto, que estava na organização, assim, e ele me chamou, e eu, como estava treinando uma galera já, assim, alguns alunos meus estavam treinando comigo, eu estava preparando alguns alunos meus, eu indiquei o Carlão para ir. O Carlão era meu aluno nessa época, treinava comigo, e eu indiquei o Carlão para ir no meu lugar, e o Carlão foi e fez a estreia dele no Japão, na verdade, uma luta que era até para mim. Qual era o nome do evento? Rapaz, não me lembro. Não era o Pride, não? Não, era um evento menor. Não era o Pride, era um evento menor, que lutou o Valide, o Carlão, quem mais? Lutou alguns brasileiros, o De Pedro, se eu não me engano, alguns brasileiros. E eu tive que passar isso porque eu estava com esse desafio marcado aqui no Rio e acabou que o desafio não saiu. E em 96 teve o primeiro Mundial, em janeiro, ou fevereiro, se eu não me engano, foi fevereiro. E aí organizaram esse evento que foi em junho de 96. O próprio João Alberto Barreto estava na organização, me chamou para lutar novamente, eu lutei, voltei a lutar aí. E em novembro tinha um evento nos Estados Unidos que foi o Reality Martial Arts Reality Super Fighting, MARS.
no qual o Renzo lutaria com o Takhtarov, teria algumas lutas, seria Brasil e Rússia, teria algumas lutas, e eu fui chamado para participar do torneio, né? O torneio eram 8 lutadores, foi o qual fariam 3 lutas na noite, e eu fiquei muito empolgado com aquilo, e foi o qual eu fiz a final com o Tom Erickson, uma luta final de 40 minutos, entendeu? Então, nessa fase eu já estava realmente com a cabeça para me profissionalizar, porque o mercado realmente já existia, era um mercado, né, profissional, não era apenas desafios, porque para você lutar, você precisa de um treinamento muito árduo, difícil, é caro, você não trabalha, você tem que se dedicar ao treinamento, difícil você trabalhar, né? Então não tinha retorno nessa época, no princípio, lá em 91, né? Até antes, quando o Marcelo Bering lutou contra o Flávio Molina, lembrei agora, lutou contra o Flávio Molina, o Pinduca contra o Marco Ruas, nessa época não tinha dinheiro envolvido, era apenas um desafio entre lutas. Mas posteriormente criou-se o mercado, e aí realmente eu me empolguei para lutar, e comecei a lutar, e começou a aparecer luta. Como é que foi sua estreia no UFC? O UFC, eu lutei o ADCC tinha lutado o ADCC em 2000, e quando eu cheguei no Brasil, eu recebi um convite para lutar no Japão, no UFC Japão, número 25. E aí eu aceitei, assinei um contrato com era uma franquia, a companhia japonesa era como se fosse uma franquia licenciada do UFC, mas não era a companhia, não era o UFC que fazia o evento no Japão, era uma companhia japonesa, e a companhia japonesa me contratou para fazer 3 lutas, fiz a primeira, venci. E a segunda luta do contrato eu acabei fazendo no Pancrase, porque teve algum problema que não teve evento, isso foi 2000, não teve evento no Japão do UFC, por causa de alguma coisa que eu não me lembro o que aconteceu. E essa companhia depois veio a falir e o UFC foi vendido. Então o meu contrato caiu. Fiz 2 lutas no contrato, eram 3, o contrato caiu. Isso foi em 2000. Fiz uma luta em abril de 2000, primeira luta no UFC. Em outubro eu lutei no Pancrase, por esse mesmo contrato. De 2000 para 2001, ou foi em 2001, os Fertitta compraram o UFC. E fizeram o primeiro evento em setembro de 2001, em Las Vegas. E aí me convidaram para lutar. Foi a luta que eu fiz contra o Chuck Liddell. E aí foi minha primeira luta no UFC com a companhia nova, né? Meu primeiro evento em Las Vegas. E foi o co-main event. A luta foi a final, era para ter sido o Vitor contra o Tito, mas o Vitor cortou o braço treinando, e aí substituíram pelo Matsuchenko, se eu não me engano, o Vladimir, e eu lutei pegou a luta de última hora, e eu lutei com o Chuck Liddell no co-main event. E no UFC você foi o primeiro brasileiro a ser detentor de um cinturão. Como é que foi isso, assim, esse caminho para chegar lá? Eu já vinha tentando, eu já sabia que tinha... Fiz uma luta com o Chuck Liddell, né? Foi uma luta dura. Ele venceu o primeiro round, me deu 1 ou 2 knockdown no primeiro round. Quer dizer, não foi knockdown. Eu cedia um pouco. Quando eu sentia que o golpe era muito duro, eu meio que cedia para ele vir para cima de mim na guarda, né? Eu não ficava em pé. Eu tinha essa tendência para... Sempre que eu tinha dificuldade em pé, eu procurava trazer a luta para o chão. Mas ele não vinha para o chão. Então eu voltava a luta em pé e ia para cima de novo. Segundo e terceiro rounds eu vencia, e na decisão dela luta para ele por unanimidade. Eu achei que eu venci, o Dana White foi no vestiário com o Joe Silva depois, foi pedir desculpa pelo resultado, acharam que eu tinha vencido também, coisa e tal, e me deram na luta seguinte a oportunidade de lutar pelo cinturão no peso de baixo, ou uma revanche com o Chuck Liddell, eu poderia escolher. Como comercialmente falando, o cinturão é muito mais vantajoso, né? Eu optei por pegar o cinturão e depois eu faria a revanche com o Chuck Liddell mais pra frente. Então eu lutei pelo cinturão, que era o que eu queria, era o meu objetivo. Comercialmente falando, é muito mais interessante, porque se eu vencesse o Chuck Liddell, eu teria que lutar com o Tito Ortiz pelo cinturão ainda, na categoria de cima.
Então eu teria que fazer 2 lutas para conseguir um cinturão. Né? A de baixo era apenas uma. E eu optei pela de baixo, mas eu tinha o plano de voltar para a categoria de cima. Né? Meu plano era conquistar o cinturão embaixo, fazer algumas lutas e voltar para o meio pesado para disputar o cinturão em cima. Né? E lutar com o Chuck Liddell novamente. Mas isso não aconteceu porque depois da minha primeira defesa do cinturão com o Matt Lindon, eu acabei saindo do evento. E você quer contar por que você saiu do evento? Olha, foi discussão contratual. Eu fiz a minha primeira defesa do cinturão, eu estava com um problema no meu dedo, uma infecção no meu dedo, que eu não conseguia nem treinar direito, não conseguia pegar, estava muito inflamado com pus, uma coisa horrível, não conseguia, era muita dor, eu não conseguia bater e não conseguia segurar, então eu fiquei fazendo só parte física, isso prejudicou por uns 15 dias, umas 2 semanas meu treinamento até melhorar, na véspera da luta, isso no último mês, um mês antes, só voltei a treinar mesmo 20 dias antes da luta. Fiquei assim uns 15 dias antes disso, parado de treino, fazendo alguma parte física. E era uma luta dura e eu estava preocupado, era a minha última luta no contrato. E aí eu queria, dei a ideia de vamos renovar o contrato antes da luta. Para mim seria melhor, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu estava inseguro, minha mão não estava me deixando treinar, tinha uma luta dura pela frente. E tentei renovar o contrato antes da luta, eles não quiseram. E aí, depois da luta, a gente não chegou a um acordo e eu acabei saindo do evento. Falando em Carlos Libório, ele já fez uma luta aí no ADCC, vai fazer uma outra luta aí, parece que ele vai fazer mais uma luta aí no ADCC, tá saindo umas notícias aí, acho que é com o Sonnen, né? Com o Chael Sonnen, tem saído as notícias. E o Murilo? A gente pode esperar ver o Murilo lutar jiu-jitsu de novo aí, de repente? Porque a equipe é fortíssima, tem vários atletas de kimono, sem kimono, MMA, que vem, que saem, que abrem suas academias e tudo mais, mas e o Murilo? A gente pode ver o Murilo botar o kimono de novo aí, porque os eventos de jiu-jitsu hoje em dia estão bombando de novo. É, né? verdade. O mundial tá super forte lá fora, tem uma grande visibilidade. E eu, rapaz, pelo que eu soube aí, o Murilo tá sempre em forma, tá sempre treinando. A gente pode ver o Murilo lutar de kimono aí, botar essa... Cara, rapaz, eu vou te falar, impossível não é. O que acontece é o seguinte, eu mantenho em forma, continuo treinando, né? Não tanto quanto para competir, né? Faço só manutenção, treino com os meus alunos na aula, coisa e tal, mantenho uma forma. Competir é um pouco mais difícil, né? Porque eu não tenho mais, eu competi minha vida inteira, eu competi dos 15 aos 35, aos 45 anos, ininterruptamente. E, rapaz, eu não gosto de perder nem para o ímpar. Então, se for para eu competir, eu tenho que treinar. Né? E para treinar é tempo, é custo, é uma coisa que hoje em dia eu não tenho. Entendeu? Que é o tempo para o treinamento, você para de trabalhar para se dedicar, entendeu? Então, por enquanto, eu tenho outros interesses que eu estou à frente disso, de competição. Acho que eu já fiz já na minha vida, eu já provei para mim que eu tinha que provar, já me diverti, que eu tinha que me divertir nos rings, entendeu? Eu estou, na verdade, buscando tornar um empreendedor melhor, né, digamos assim. Cuidar melhor das minhas empresas, da minha associação Brazilian Top Team, não só aqui, mas no mundo. Né? Eu estou querendo conseguir melhorar não só para mim, mas para todos da Brazilian Top Team, a forma de gestão de academia, de material. Então eu estou com outros objetivos que me consomem bastante tempo. Eu não posso parar isso agora, estou no momento de transição disso. Né? Quem sabe mais para frente eu tenha mais tempo e tenha mais condição e tenha vontade de voltar a competir. Mas no momento não é meu objetivo. E se um shake doido daqueles aparecer para você e falar assim, Murilo, tem uma super luta para você na DCC,
a grana boa? Olha, é aquilo, tem que ver quanto é que paga, bota no ego, é matemática, cara. Quanto é que eu gasto, quanto é que eu ganho e a gente vê. Eu sou profissional, se me chamaram ano passado, em 2015, eu conversei com o Rising sobre alguma possibilidade de lutar, mas a coisa não aconteceu. Recebi alguns convites de luta também, mas não me interessaram, então tem que ser realmente uma coisa que comercialmente vale a pena para mim, né? Eu me aposentei do MMA, mas posso desaposentar também se tiver uma proposta que vale a pena, né? Hoje em dia, na verdade, o meu tempo é muito mais valioso do que era quando eu era jovem. Essa é a realidade. Então tá, manda um recado pra galera aí, o que a gente pode esperar da equipe da Brazilian Top Team aí, do futuro, como é que, se você puder contar um pouquinho dos planos aí pra BTT aí, o que a gente pode esperar? Em primeiro lugar, mandar um agradecimento e um abraço para todos os fãs do esporte que sempre tiveram um grande carinho por mim, né, nessa minha trajetória. E dizer que a gente está trabalhando, a Brazilian Top Team está crescendo, né, o jiu-jitsu cresceu no mundo inteiro, a gente continua crescendo. O Murilo já está, na verdade, a Brazilian Top Team vai fazer 17 anos agora esse ano, mas o Murilo, já dou aula há quase 30, né? E aquele negócio, eu dei aula na frente de batalha, né? Sempre estive na frente de batalha, de todas as batalhas, desde garoto, competi, desde 15 anos de idade, competi ininterruptamente, depois vale tudo MMA, então eu tive um aprendizado realmente que não foi apenas na academia, né? Foi realmente na prática. Então isso me deu uma experiência grande, né? De competição, de luta, de defesa pessoal, de realmente aplicação da arte suave, na realidade, e paralelo a isso nas competições de jiu-jitsu, que é uma coisa um pouco diferente, né? E o meu gol hoje em dia é ajudar a difundir o jiu-jitsu, ajudar a ensinar o jiu-jitsu, o que eu aprendi, passar minha experiência para os mais novos, né? Não só para a minha equipe, mas para as pessoas em geral. Ano retrasado eu fui dar um seminário na Rússia, em Omsk, né? E na Sibéria. Cheguei lá, tinham 100 russos no tatame de várias modalidades, judô, sambo, faixa preta, casca grossa, os caras ávidos por informação, né? Os caras lá querendo realmente aprender jiu-jitsu. Então você vê a que ponto nós chegamos com o nosso esporte, né? No mundo inteiro as pessoas querem conhecer o jiu-jitsu, então acho que me orgulho de ter feito parte dessa história, de ajudar a defender o jiu-jitsu, de ter estado na frente de batalha quando o jiu-jitsu precisou de mim, né? Ter defendido o jiu-jitsu no meu momento, que realmente era a minha hora, e dizer que eu continuo nesse trabalho de ajudar a difundir o jiu-jitsu pelo mundo. O jiu-jitsu é a minha bandeira, né? MMA foi um esporte que eu pratiquei, né? Mas a minha base sempre foi o jiu-jitsu, minha religião sempre representei o jiu-jitsu, né? E a Brazilian Top Team vai continuar crescendo aí, eu estou com várias novidades para esse ano, né? Para toda a minha associação, meus afiliados no mundo inteiro, a coisa vai ficar cada vez melhor. Então conta pra gente um pouco aí, como é que foi a criação da BTT? De onde que veio a ideia? Bom, a BTT surgiu com a nossa saída do Carson, né? Por motivos infelizes de conflito de ideias, né? Do Carson com os alunos dele. E a gente saiu eu, Zé Mário, Libório, Bebel, a princípio, e fomos treinar. Já estávamos treinando na minha academia no Leblon, né? Eu tinha uma academia no Leblon e já estávamos treinando lá direto. E aí com isso a gente começou a treinar lá e aí começaram a surgir eventos e a gente fundou a nova equipe. Logo após essa minha luta no Japão, em abril de 2000. E aí vieram outros lutadores fazerem parte, veio Carlão, Vitor, Alan Góes e muitos outros vieram fazer parte da equipe posteriormente. E a gente fundou a BTT aí. Foi logo após abril de 2000, você pode botar em maio, junho de 2000, foi mais ou menos isso. Então a BTT já existe desde 2000? Isso. Tem 17 anos a academia. E a América Top Team tem alguma relação com vocês? Ou sim, a América Top Team ela surgiu
foi fundada um dos fundadores foi o Ricardo Libori, que foi um dos fundadores da Brazilian Top Team. Mais ou menos em 2002, o Ricardo recebeu uma proposta para se mudar para os Estados Unidos e trabalhar com MMA. E aí nós conversamos e ele pediu para usar o nome, coisa e tal, a gente amigo, até hoje temos um relacionamento excelente. E aí ele fundou, junto com outras pessoas, a América Top Team.